Vamos agora conversar aqui com o Dr. Abelardo Ciula, que é médico psiquiatra, falando sobre neurose. Porque às vezes a gente fala, a pessoa tá neurótica. Não, ele lá é neurótico, não dá mais para aguentar aquela criatura. E a gente fala de uma forma mais pejorativa, só que na verdade a neurose é uma doença. Exato, exato. É uma doença, uma patologia psíquica, né? Então, é uma patologia já muito antiga, né? A primeira vez que foi citada a neurose foi por William Cullen, né, no século XVIII. Era um médico e ele se deu conta que havia uma patologia psíquica, mental, né? Naquela época pensava-se até alguma coisa da alma, assim, mas que não teria algum comprometimento orgânico. Bom, com a evolução, depois com Freud, né, que começou a aprofundar mais no estudo da neurose, foram se aprofundando, foram vendo que estava muito relacionados a conflitos psíquicos, a vivências infantis, a conflitos intrapsíquicos. E, na sequência, na evolução, isso foi uma ideia que foi até 1960. Depois, na evolução, se viu que também tinha outros aspectos biogenéticos, né, que depois a gente pode abordar. Mas, te respondendo assim, o que é a neurose, né? A neurose é uma condição emocional indesejável para a pessoa, que traz muito sofrimento, né, e também muita angústia. Uma coisa que sempre acompanha a neurose é a angústia. A pessoa tem muita angústia. E ela pode se manifestar de várias maneiras, com vários sintomas. Então aí nós vamos ter os medos, que são os sintomas fóbicos, que eram as neuroses fóbicas, né? Hoje se usa mais o termo transtorno, mas eram os medos, as neuroses fóbicas, as obsessões e compulsões, que são aquelas manias que as pessoas têm de verificar se o gás está ligado ou não, se verificar as portas, né, lavar as mãos muitas vezes. E isto, quando começa a ser uma maneira exagerada, a gente começa a pensar numa reação neurótica, né? A pessoa verificar uma vez o gás ou duas, tudo bem, né? Mas se a pessoa lá para cima não consegue sair da cozinha, que está toda hora olhando, começa a lavar as mãos, muitos medos de micróbios, muito assustada, bom, aí a gente começa a pensar numa reação neurótica, tá? Qual é a diferença entre uma reação neurótica e a neurose? A reação neurótica, ela tem um desencadeante bem claro, ela aparece de uma hora para outra, né? E se tratada, né, aquilo desaparece, né? Agora, a neurose propriamente dita, que seria assim a personalidade neurótica, a pessoa tem aquele padrão de funcionamento, né? É uma coisa que está crônica. Então, digamos, uma neurose distímica, né? Então é aquela pessoa que está sempre deprimida, pessimista, crítica, ranzinza, né? Que chateia, isso que talvez tu falavas, né? Então, é uma depressão que vem, às vezes, de longa data, já vem lá da infância, vem de muito tempo. E as reações neuróticas, a situação é mais diferente. Às vezes, ocorre, assim, uma situação até externa, tá? Uma situação traumática, né? Que é muito comum hoje em dia, a pessoa é assaltada, é sequestrada. Mas era isso que eu ia falar com o senhor, doutor. Agora, a gente vive, né, numa violência tamanha que a gente vê diariamente as coisas que não acontecem mais lá na periferia. Não, hoje acontecem do lado da nossa casa, estão acontecendo assaltos, crimes, sequestros. Isso gera nas pessoas uma tensão muito grande e muitas vezes uma ação de recolhimento, de ficar mais em casa, de não sair mais à noite. Daqui um pouco a gente não pode também começar a pensar, não dá mais para sair durante o dia, quer dizer, é uma coisa meio neurótica mesmo que acontece. A pessoa vive sob tensão, e aí a gente pode falar até de outro componente da neurótica, além do componente psicológico, né, essas forças intrapsíquicas. Isso é neurose? É que eu falei de uma forma como a gente fala de uma forma vulgar. Não, pode levar a neurose. Não sai mais de casa. Exatamente, porque são aí os componentes sociais, né? Então é biopsicossocial. Então tem situações psicológicas, né? Situações já do funcionamento da pessoa, funcionamento químico,
e situações sociais, né? Então, às vezes o barulho excessivo das grandes cidades, as pessoas começam a ficar irritadas, começam a ficar tensas, começam a ficar neuróticas pelo barulho, né? Essa situação de criminalidade, a pessoa vive assustada, vive tenso, isso pode ser um fator desencadeante, daí acontecer aquilo que eu falava, a pessoa começa a sentir um mal-estar, começa a sentir uma estranheza, uma angústia e começam a aparecer várias manifestações, né, que seria, às vezes, mais sensações fóbicas, de medo de sair à rua, medo de sair, então a pessoa começa a se bloquear. Bom, e esse fator desencadeante está intimamente ligado a uma vivência infantil. A gente precisa pensar sempre na situação atual, tá? O que está desencadeando? Pode ser assim a situação de criminalidade, de assalto, ou uma situação, um problema que a pessoa está enfrentando, de trabalho, outra coisa assim. E o que isso está relacionado ao passado da pessoa, às vivências infantis, né? Então, sempre a neurose, toda a neurose está relacionada a um conflito intrapsíquico, e todo conflito causa angústia, causa ansiedade. E esse conflito atual, às vezes o desencadeante, o problema que a pessoa está tendo com a criminalidade, com essas coisas, vai desencadear alguma coisa infantil. Então, no processo psicoterápico, no tratamento, vai se ver que alguma coisa no passado ocorreu, por isso que a pessoa está tão angustiada de maneira desproporcional, porque todos nós temos essa tensão. Ao sairmos à rua e tudo, um receio, um assalto, alguma coisa assim, todo mundo se cuida. Mas ninguém está apavorado. Mas no momento que a pessoa já não sai mais de casa, não começa a ter palpitações... apavoradas, né, doutor? Aí vai depender de cada um, né? Vai depender da neurose de cada um, né? Exatamente. Do grau, porque deve ter grau, né? Não tem grau, isso é importantíssimo. É o grau. Isso vai depender também daquele substrato da pessoa. Aí que entra fatores também, que antes achava que tudo que era psicológico. Entra fatores genéticos, químicos. Muitas vezes as pessoas que fazem essas neuroses, uma neurose de pânico, uma neurose fóbica, tem outras pessoas na família que também têm aspectos, também outros tipos de problemas, como depressões e tudo. Aí se viu que isso está relacionado. E o que se viu, da década de 60 para cá, que eu falava, era que quando começaram a aparecer os psicofármacos, quando começou a se usar os psicofármacos, às vezes a pessoa chegava com uma neurose, com todos os sintomas, palpitações, tudo, principalmente o pânico, que ficou bem delimitado, que antes se tratava o pânico com psicoterapia, a pessoa ficava se tratando meses e tal, e muitas vezes ficava curado e outras vezes não tinha aquele sucesso. Com os psicofármacos, a pessoa toma a medicação antidepressiva adequada, extremamente seguro, que uma pessoa velha pode usar, ou como uma criança até, e em 15 dias a pessoa já desaparece aqueles sintomas de pânico e em um mês a pessoa já se sente muito bem. Então, bom, aí tem um fator tão químico e foi que começou a se estudar nessas duas últimas décadas, as décadas do cérebro, que se estudava com estudos de mapeamento cerebral, tomografia, tudo. Se bem que não existe nenhuma base orgânica, quer dizer, geralmente a pessoa que está com um problema de uma neurose, alguma coisa, ela acha que tem alguma coisa orgânica, muitas vezes, né? Mas não tem nada de detectável. Ela chega no consultório e pergunta, não, eu preciso fazer um eletro, porque o meu coração dispara e tal. Às vezes já foi a cardiologistas e tudo, ou precisa fazer um eletroencefalograma, uma tomografia, e se vê que aquilo não está relacionado a nenhuma causa orgânica, né? E quando já foi feito isso, também é comprovado que não tem nada de orgânico, anatômico, mas o que tem de orgânico é funcional, é naquele funcionamento do cérebro, naquela química, na serotonina, na noradrenalina, que existe distúrbios. Isso tem uma predisposição, como tu disseste, às vezes tem pessoas que vão sentir mais ou menos, tem essa predisposição biológica, né? E a maioria são as mulheres que têm esses distúrbios, essa... Existe uma proporção maior. Porque fala muito da mulher, a mulher é o grande vilão da história, né? Só a mulher, o homem, nada. Quer dizer, o homem não tem menopausa, obviamente, não tem tensão para menstrual, mas o homem tem a andropausa, que às vezes as mulheres não se dão conta, ou o próprio homem não se dá conta que também há um problema, né? Pode haver aí
um distúrbio hormonal, algo aí que possa levar o homem a uma conduta, por exemplo, de depressão, de tristeza, porque o senhor falou também nessa coisa da mulher, né, a maior parte das pessoas que acabam sofrendo de neurose são as mulheres. Mas e os homens, doutor, como é que ficam nesse caso? É que as mulheres, elas têm mais humildade para procurar um tratamento, né? A mulher, ela aceita mais se tratar, já é até uma característica mais feminina, essa flexibilidade, né? O homem ainda, muitas vezes, tem essa situação assim, mais machista, que o homem não tem problemas, o homem não sente dor, então é mais difícil dele buscar, mas isso ocorre. Mas nas estatísticas, a proporção da mulher é maior porque ela procura mais, né? Sim, porque é detectado e avaliado. Mas hoje, cada vez, homens e mulheres estão mais aproximados e se vê que, como dissesse, menopausa, andropausa, e se estuda mais. Tem umas que nem sabe o que é andropausa. É isto. Outra coisa assim que é muito importante é a prevenção de câncer de mama, que as mulheres fazem, e hoje está se cuidando também da prevenção da próstata, que os homens não fazem, e cada 1 em 10 homens, um tem câncer de próstata. Então, precisa prevenir, é perfeitamente prevenível. Mas aí a gente está saindo um pouco do tema. Não, pois é, a gente está saindo do tema, mas a gente está falando em prevenção, que sempre é o quadro, sempre é o tema, assim, do nosso Medicina e Saúde, é a questão da prevenção. Para as pessoas não deixarem o problema se instalar, não deixar, porque assim, a gente só vai ao dentista quando a gente sente dor. A gente só vai ao médico psiquiatra quando a gente vê que não tá legal, que precisa de ajuda mesmo, né? Tá no fundo do poço. Então, assim, ó, é legal, a gente vai, conversa, faz uma avaliação. Eu sei que isso não é uma coisa normal, as pessoas vão quando realmente tem o problema. Mas pode ser o que? Muitas doenças que estão silenciosas, que ainda não se manifestaram, né, doutor? E que mais tarde podem vir a se manifestar. Esse ponto que tu tocasse é muito importante. Assim como as pessoas tratam o seu coração, o seu fígado, o seu intestino, né? As pessoas cuidam da hipertensão, cuidam da sua diabetes, também o cérebro também adoece. E existem problemas como as próprias neuroses, que às vezes a pessoa está passando por um conflito e se resolver aquilo que não se cronifica, a pessoa fica bem, aí se vê qual é na avaliação, se vê o que é melhor, se é uma psicoterapia, muitas vezes a psicoterapia resolve, às vezes, e tem vários tipos de psicoterapia, comportamental, cognitiva comportamental, psicoterapia de orientação analítica, então ou o que é muito comum associar também uma medicação extremamente segura. Mas como tu dizias, as pessoas às vezes se cuidam, digamos, as mulheres, eu estava vendo aí, cuidam da maquiagem, né? Isso é muito bom, né? Melhora a autoestima, ficam muito bonitas, cuidam do cabelo, cuidam por fora, né? Mas a cabeça também é importante tratar, assim como a pessoa malha o corpo, né? As mulheres malham o corpo, querem ficar esbeltas, arrumam o cabelo, a maquiagem, também a cabeça tem que ser malhada, tem que ser trabalhada, para não ficar lá pelas tantas com neuroses e coisas, ficar chata, ficar amarga, ficar vários problemas. Então, trata e... Isso, e leva o marido junto para ele não ficar chato também, do lado, também, incomodando, mas, claro, entendeu? E não adianta a mulher estar com a cabeça boa lá e o homem incomodando do lado, né? Não, o marido é pior, porque a mulher está com o cabelo bonito, está maquiada, está malhada, e o cara está ali, né? Careca, feio, né? Se jogou. E ainda por cima chato, né? Aí é não dá. Aí depois a mulher troca e o que aconteceu, né? Aí não dá certo. Aí não se cuidou, né? Doutora Quem gosta, cuida, né? Tá certo, é verdade. Por isso que as mulheres que levam, a maioria das vezes, os homens aos médicos, ou que mandam ao médico, tem que procurar o médico, vai procurar que tem que fazer tal coisa, não é verdade? É as verdade. esposas é que tomam muitas vezes esta atitude, né, em relação aos homens. E é muito bonito quando eles entendem, compreendem, vão até, não vão muito à força, vão espontaneamente se dar conta. Os que vão e nem contam para não dar o braço torcer, sabe? Mas hoje tem muito mais homens se tratando, se dando conta, fazendo terapia, né, porque lá pelas tantas também pelo tipo de vida, essa vida agitada, de exigências e tudo, tem que ser tratada.